Oi, Vi. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Obrigada, Vi. Estão me ouvindo bem? Só um momento que a doutora Roberta já deve estar entrando por aqui. Oi, Duda. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Pessoal, vou pedindo para vocês irem nesse aviãozinho aqui e indicarem para mais pessoas do seu Instagram, porque essa live vai ser muito interessante, eu acho que interessa a todos esse assunto. Então, quanto mais pessoas conseguirem consumir esse conteúdo, melhor. A doutora Roberta acabou de entrar, vou adicioná-la aqui. Só um momento. A doutora está entrando. Olá, doutora! Oiê, tudo Tudo bom? bem, doutora Roberta? Tudo Tudo jóia. jóia? Bem, como estamos nessa quarentena louca? Estamos aí, né? Firmes e fortes e confiantes. Sim, vai dar tudo certo, né? Já deu, já deu. Boa noite, galera. Vamos entrando aí. Já estou vendo pacientinhos meus aqui na área. Ai, Ó, que vamos legal, doutora. compartilhando. Essa live vai ser bem legal. Sim, falei para o pessoal ir no aviãozinho aqui, compartilhar com o máximo de pessoas que conseguirem, né? Porque o assunto é muito interessante. Eu acho que interessa a todo mundo, né, doutora? Com certeza, eu acho que vai ser um assunto que tá todo mundo querendo saber mais, querendo tirar dúvidas sobre mitos e verdades. A gente vai trazer muita coisa atual, né, Vanessa? Sim, Vamos sim. deixar todo mundo mais tranquilo aí. Principalmente nesse momento, né, doutora, de tantas inseguranças, em que é um momento em que a gente mais precisa que a imunidade esteja a todo vapor, né, e que a gente não seja tão influenciado emocionalmente por tudo que tem acontecido no mundo, Com certeza, com né? certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Cedrone, sou farmacêutica, estou aqui com a doutora Roberta Genaro, que é médica integrativa e funcional, né? E hoje a gente vai falar sobre emoções na imunidade, o quanto essas emoções elas afetam a imunidade. Nas últimas décadas, né, doutora, os estudos têm comprovado cada vez mais que não existem emoções sem algum impacto no nosso organismo, né? Essa E questão da emoção ela é muito legal de vocês estarem trazendo, né? Porque são poucas as pessoas que falam sobre isso. E aí, quanto mais gente a gente vê falando sobre o assunto, quanto mais gente a gente vê dando importância sobre essa questão, mais as pessoas ficam conhecendo e mais a gente entende o quanto que isso realmente influencia na nossa saúde, né? sim, sim. Então, doutora, conta pra gente quais são os primeiros sinais de que a nossa imunidade não está tão bem assim. Bom, normalmente quando a gente tá agora, o pessoal está muito preocupado com a questão da pandemia, do vírus, né? Com tudo isso que a gente está vendo na televisão, principalmente. Só que quando nós temos pessoas que costumam ficar doente o tempo inteiro, sempre mudou o tempo, ficou resfriado. Vai para um lugar que é mais quente ou vai para um lugar que é mais frio, ataca a rinite. Ou se não, ficou o dia inteiro no ar-condicionado, vai para casa à noite e sente dor de garganta. São Aham. pessoas que já têm sinais de que a imunidade não está funcionando. Uma outra coisa que é muito legal de se falar e que as pessoas acham que é normal,
quando a gente pergunta de hábito intestinal, né? O hábito intestinal. Aí você fala assim, ah, como é que é o teu intestino? Funciona bem? Ah, doutora, funciona uma maravilha. 2, 3 vezes por dia. Duas, Uhum. três vezes por dia não é Não é normal. normal, exatamente. Então, essas coisas, elas alteram a nossa imunidade, principalmente porque a gente sabe da relação que o intestino tem com a imunidade, né? Então, a questão do hábito intestinal é importante. A questão desse, toda hora eu fico gripado, dessa arranhadura de garganta que a gente tem, né? Que as Sim. pessoas falam, é uma dorzinha de garganta que vai e volta. A questão Aham. do sono também é muito importante. As pessoas que não dormem bem, né? Tudo isso são sinais de que a imunidade está desequilibrada. Aham. É, tem aquelas pessoas que acordam quase todos os dias com aquela dor de garganta, mas passa o dia, ela some, né? Só que no dia seguinte ela volta a arranhar novamente. Isso mesmo. E a rinite, né? A história você fala Sim. assim: você tem algum problema de saúde? Não, não tenho nada, só uma rinite. Não, Aham. só uma rinite Não não. é É só uma uma rinite. rinite. Uhum. Exato, exato. E isso é um sinal de baixa imunidade, e o grande problema é que a longo prazo, quando você tem um acúmulo desses sintomas que não te levam ao hospital, mas à medida que o tempo passa, se você não cuida, se você não olha para isso, isso vai se transformar realmente em uma doença. E essa Sim. doença pode ser desde uma pressão alta, um diabetes, até mesmo uma infecção por Covid ou um câncer. Sim, e é que nós temos a cultura, né, doutora, de que saúde é não estar doente, não é bem assim, né? Muitas pessoas não têm disposição ao acordar, se arrastam o dia todo, não têm a disposição para fazer uma atividade física e acham que é normal, né? O fato de não estar doente, não estar com febre, não ter um problema cardíaco, por exemplo, acham que estão no normal, né? E não é bem assim. É o que eu sempre digo, saúde não é ausência de doença, né? Muitas vezes é muito comum pacientes, principalmente pacientes jovens, chegar no meu consultório e falar assim, eu passei no médico, eu já fiz um monte de exame, meus exames estão todos normais, mas parece que eu não tô bem, eu sempre estou cansado, eu sempre quero dormir mais, eu tô de mau humor, eu engordei tantos quilos e não consigo emagrecer, esse tipo de coisa, né? E aí eu falo, não, você realmente está doente. É a mesma coisa quando as pessoas vêm com a história de gordinho saudável, né? Sim, Então, o gordinho saudável falou, gente, não existe gordinho saudável. não A existe. partir do momento em que você tem uma quantidade de gordura no teu corpo, que é uma gordura que não deveria estar lá, você está constantemente produzindo substâncias inflamatórias. Então, não Sim. vem com essa de plus size pro meu lado, né? Aham. Isso não existe, né? É uma apologia que não tem sentido. Tudo Sim. bem, ninguém precisa estar no padrão de beleza que a sociedade determina, né? Mas eu acho que a questão de estar saudável, né? Você estar com aquele índice de gordura saudável no seu organismo, todos os seus hormônios também equilibrados, né, doutora? Eu acho que faz toda a diferença. Sim, com certeza. Né? E doutora, conta pra gente como as emoções podem sabotar essa imunidade. Essa relação das emoções, ela é algo muito interessante da gente observar, principalmente se você parar para olhar. Eu gosto muito de dar exemplo na criança. Quando a gente começa a pensar na criança e a gente tem assim, a criança, ela vai começar a viver o mundo social, né? Ela vai sair daquele ambiente de casa e vai começar a ir para a escolinha, vai começar a ter aquele convívio, alguma coisa. É muito comum que as crianças nessa primeira etapa dessa primeira infância, elas comecem a ficar doentes com frequência, né? E por que existe essa questão da doença na infância quando a gente está tendo esse afastamento de dentro de casa? Ah, mas ela sempre se alimentou bem em casa, por que está baixando essa imunidade dela? Existe uma relação porque ela está entrando em contato com outras crianças? Sim, existe. Mas o principal vem dessa questão da emoção. Por Não quê? são só dos anticorpos, seriam então as emoções. Exato, porque a gente tem o quê? É um afastamento daquele ambiente, é uma nova aprovação que ela precisa passar. E aí, quando você precisa passar por momentos onde você é colocado à prova, quais são as grandes necessidades humanas? A gente tem a necessidade de ser aprovado, né? A gente Uhum. precisa, é uma necessidade que o ser humano tem de ser aprovado e de ser amado.
Então, a gente, a partir dessa necessidade, as nossas emoções, elas têm a capacidade de fazer a modulação, o equilíbrio em relação aos nossos hormônios. Então, se eu estou numa situação onde eu estou num ambiente que eu não conheço, no caso da criança, onde eu não sei se os meus coleguinhas vão gostar da gente, de mim, de como é que vai ser aquilo ali, o que que acontece? O meu organismo, ele entra em estado de alerta, ele entra em estado de atenção. Isso vai fazer com que esse sentimento de insegurança, de angústia, de incerteza, comece a gerar no meu corpo um aumento do meu cortisol, que é o hormônio do nosso estresse. Um aumento do nosso cortisol, ele vai causar o quê? Uma supressão, uma diminuição nos fatores imunitários, ou seja, nos soldadinhos de defesa que a gente produz no dia a dia. Então, isso vai surgir uma baixa imunidade. E aí, o que vai acontecer? A criança vai ficar doente. Então, essa relação da imunidade com a emoção, ela já pode ser vista desde a infância, né? Então, é uma relação que vem se construindo e agora a gente tá dando mais visão, dando mais valor a isso. E uma coisa que está acontecendo, e a gente pode ver a relação muito íntima, que existem vários estudos mostrando, por exemplo, pessoas que infartam, pessoas que que passam por infarto, existem estudos mostrando que antes dela infartar, ela passou por uma situação onde ela estava pé da vida, onde ela estava angustiada, onde ela estava enfurecida, né? Sim. Então a gente sabe que realmente isso existe. Eu já ouvi de alguns médicos, né, de que aquela pessoa que guarda muito, realmente fica angustiada por muito tempo, ela tem uma probabilidade de infartar. Diferente daquela pessoa que é explosiva, que o risco dela maior seria de um AVC. Seria mais ou menos isso, doutora? Exatamente. A gente tem muito na medicina tradicional chinesa, a gente associa muito a questão dos órgãos aos sentimentos, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, o corpo fala. O corpo fala. Se você só precisa aprender a escutá-lo. Então, quando a gente vem para a medicina tradicional chinesa, existe muito essa relação dos órgãos com a questão de você saber qual o sentimento que está atrapalhando ali a tua vida. No sentido de que, é igual você falou, o infarto, ele está relacionado a guardar. Uma pessoa que é mais explosiva, o AVC. Uma úlcera, por exemplo. Agora, quando a gente fala dos sentimentos na medicina tradicional chinesa, por exemplo, sentimentos relacionados ao pulmão, está relacionado a guardar tristeza. Sentimentos relacionados ao fígado está relacionado à mágoa. Ao medo. E o medo também, não é? E ao medo, ao medo também. Aí, o estômago está relacionado ao quê? A quando você fica reprimido, quando você guarda aquela coisa que você não coloca para fora. A tireoide, quando você engole um sapo. Eu sempre digo que a tireoide é quando você engole um sapo. Então, cada órgão que a gente tem no organismo, ele corresponde a um sentimento. E na medicina tradicional chinesa, isso é muito validado, né? E então, a dor de estômago, por exemplo, que o Lucas Bossetti comentou, é mais relacionado ao quê, doutora? Quando a gente fala do estômago, ele também ele daria para dizer, o fígado está relacionado ao medo e o estômago está relacionado à mágoa. Vamos colocar assim que daí fica mais fácil. Seria pulmão, tristeza, fígado, medo e estômago, mágoa. Né? Aquela raiva que você guarda, né? Aquela coisa que você fica remoendo. Pensa que é um sentimento que você fica remoendo. Seria o estômago seria aquele sentimento que você fica remoendo, tá? Que você não coloca pra... Que é a gastrite, né? A gastrite Sim, a gastrite. Fala. Exatamente. E doutora, na sua experiência agora no consultório, né? Nesse momento em que nós estamos no terceiro mês de quarentena, né? Muitas pessoas em casa, isoladas, muitas pessoas também com uma insegurança muito grande em relação à economia do país, né? Quais as principais queixas a doutora tem visto no consultório? É cada vez maior o número de pessoas sofrendo de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Compulsão e também a questão da insônia. Então, os sintomas emocionais, os sintomas psiquiátricos ou psíquicos, eles estão muito exacerbados. Já existem estudos atuais sobre o aumento do uso de medicamentos para esse tipo de sintomas, o aumento de procura, principalmente aqui no Brasil, porque nós estamos no terceiro país da América Latina
que em utilização de ansiolíticos e medicamentos para esse tipo de coisa. É isso mesmo. E até na farmácia, né, doutora, nós sentimos uma procura muito grande por medicamentos e suplementos para ansiedade, para insônia, né? Muito maior do que para a própria imunidade, né? Eu acho Uhum. que as pessoas ainda não têm uma consciência de que cuidar da imunidade é importante, cuidar do intestino para você ter essa imunidade é importante, né? As pessoas não valorizam ainda tanto isso. Eu acho que é muito cultural, né, doutora? E dentro disso que você está falando, uma coisa bem interessante da gente ressaltar, que eu falo muito sobre imunidade emocional, né? Uhum. O pessoal que me segue, os meus pacientes, os meus alunos, eles estão muito acostumados a eu falar sobre imunidade emocional. O que é a imunidade emocional? A gente precisa sim cuidar da imunidade física, através da alimentação, através da melhora do sono, através da suplementação, de tudo que a gente trabalha nesse terreno físico, mas a imunidade emocional é justamente isso que a gente está falando aqui. A gente precisa olhar de uma forma diferente para o nosso organismo e entender aquilo que impacta a gente na parte mental, na parte emocional. E como é que eu adquiro essa imunidade emocional? Eu falo que são 3 coisas fundamentais. É você entender o que é resiliência, o que é fragilidade e o que é vulnerabilidade. As pessoas confundem esses 3 conceitos. Aham. Sim. E aí é onde as pessoas falam, nossa, eu preciso de um calmante, eu preciso de um Rivotril, eu preciso... E existem inúmeras coisas que a gente sabe, a gente trabalha com a medicina quântica, com os florais de Bach, com inúmeros outros mecanismos, a homeopatia, que podem ajudar nessa manutenção, né? E Aham. melhorar esses sintomas e favorecer essa imunidade emocional que a gente está falando. Sim. É que sempre a medicação é uma muleta, né, doutora? É o caminho mais fácil, né? Exato. Exatamente. E aí eu brinco sempre, eu falo o seguinte, sabe o que você faz quando você tá tomando um Rivotril, quando você tá tomando um Stilnox, quando você tá tomando um diazepam da vida? É como se você fosse lá no Homem das Cavernas, pegasse um tacape e desse um tacape na cabeça e esquecesse dos problemas. É isso que você tá É o fazendo. sossega-leão, né? É o sossega-leão, exato. Acaba sendo uma fuga. Na verdade, você não vai na raiz do problema, né? Você não vai Sim, tratar a raiz do problema. sim, isso mesmo. Certo, né? E doutora, a doutora estava dando o exemplo da criança, né, quando vai para a escola. Realmente, no início, principalmente, é um estresse muito grande, né? Aquela separação da mãe, né? Eu me lembro do meu filho, quando ele foi para a escolinha, nas primeiras 2 semanas eu quase desisti, porque foi um estresse muito grande, né? Ele nem dormia direito à noite por causa da escola, né? Mas depois tudo se encaixa, né? E também tem realmente a adaptação, porque depois de uma certa idade a criança já não fica mais tão doente, né? Uhum, uhum. Sim, E doutora, conta pra gente qual a relação então do estresse, né, e da doença? Porque, ótimo. porque o estresse ele é importante, né, doutora, pra Sim. gente. As pessoas acham que o termo estresse é uma coisa ruim, né? Totalmente Aham. negativa. E na verdade, não. Na verdade, a gente sabe, hoje existem 3, a gente pode dizer que existem 3 definições de estresse. Tem literaturas que já não gostam mais dessa terminologia, mas a gente ainda pode utilizar. Existe o eustresse, o distresse e o estresse, né? O que seria? Principalmente 2, vamos dizer, o eustresse e o distresse. O que seria o eustresse e o distresse? O estresse seria um estresse bom, um nível bom de estresse, que é o quê? Quando a gente acorda, a gente precisa estar com o nosso nível de cortisol, que é o hormônio que faz esse controle, elevado para que a gente tenha energia ao longo do dia para fazer as nossas atividades. E à Uhum. medida que o dia vai passando, essa curva de estresse ela vai diminuindo o nosso cortisol para que a gente tenha o nosso período da noite, nosso ciclo circadiano, e a gente tem um momento de regeneração dos nossos hormônios e da nossa energia. Já o de estresse seria o momento onde eu tenho um excesso desse hormônio de cortisol, um excesso de impacto de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, de uma forma que começa a atrapalhar a minha saúde, atrapalhar a minha qualidade de vida. E aí, quando a gente tem essa exposição, é justamente o momento onde a nossa imunidade fica baixa, tanto a nossa imunidade física, porque a gente tem esse impacto do cortisol,
Num primeiro momento, a gente tem um aumento agudo do cortisol, então o normal seria entre 15 e 20 aí num cortisol sanguíneo pela manhã. Eu já peguei paciente com 35, 40, o máximo que eu já peguei foi Nossa, altíssimo. 65. Meu 65 Deus. pela Paciente manhã. explodindo, né? Explodindo, é aquele desenho saindo assim, os foguinhos pela testa, literalmente. Então, esse seria o pico de estresse agudo. Só que o grande problema é que isso acontece em quem? Naquela galera que é workaholic, né? A galera que, principalmente, dono de próprio negócio, empreendedor, a galera que está principalmente nessa fase de produtividade, executivos, esse pessoal que está mais nessa pegada mais de performance, de trabalho principalmente, né? Que fala, não, eu preciso, e deixa a saúde de lado. E aí, qual que é o grande problema, Vanessa? O nosso organismo, ele tem uma capacidade adaptativa dessa situação até um certo ponto. Colocar aí 2 anos, tá? E o grande problema é que depois que chega esses 2 anos, é como se a gente tivesse uma chave de força que desligasse de uma vez, né? E aí a gente entra em quê? Em insuficiência da glândula adrenal. Adrenal. Né? Que é a glândula, o órgão responsável pela produção do nosso cortisol. Aí vem a fadiga crônica, né? A fadiga crônica, né? Então você entra em insuficiência da adrenal, e aí quando você vai dosar esse cortisol da manhã, ele tá em quê? Em 3. Né? Incompatível, como é que você vai sobreviver? Aí é aquela pessoa que só quer, que só dorme, que não consegue, por mais que ela durma 10, 12 horas, ela não consegue ter energia, que ela precisa se arrastar para conseguir fazer as coisas, né? E aí tudo isso acaba afetando a nossa imunidade, né? Sim, e um problema grave também é quando essa fadiga adrenal, né, doutora, ela é confundida com uma depressão. Então, aí o paciente, ele passa em algum médico que vai entupi-lo de antidepressivo, né? Porque ele não tem energia, mas o problema dele não é esse, né? Exato. E acontece demais. Confundem muito, né? O que acontece? Eu sempre digo, os hormônios, eles são a nossa orquestra da vida, né? Por que existe a menopausa e a andropausa? O processo de envelhecimento, ele só acontece porque a gente começa a ter uma perda da nossa função hormonal a partir dos 30 anos, né? A partir do dia que você nasceu, você já tá morrendo. A gente esquece disso, mas é um fato. E aí, quando a gente não olha para a questão hormonal, muitas vezes a gente tem exatamente isso que você falou. Eu tenho uma paciente que ela veio para mim, ela teve um diagnóstico de depressão com 15 anos, ela veio para mim com 25, ela usava antidepressivos desde os 15 anos. Por 10 anos. Só que ela tinha uma deficiência de serotonina. Eu tirei ela, em 1 ano, ela parou de tomar todos os antidepressivos que ela tomava, a gente corrigiu a serotonina dela e resolveu o problema. Ou seja, era um distúrbio hormonal que ela tinha que ninguém nunca parou para olhar. Exatamente. E, doutora, eu me lembro, eu já falei disso em outras lives, né? Logo no início da quarentena, em relação ao estresse, foi aquele impacto, né? Porque do dia para a noite tudo mudou. Então, aquele estresse inicial foi muito importante para as tomadas de decisões, né? Eu falo pela minha empresa, mas todo mundo teve que mudar a forma de viver, teve que se adaptar, muitos em home office, são as aulas das crianças também, escola, né? Então, eu achei que nas primeiras semanas foi muito importante esse estresse, porque nós ficamos em estado de vigília, né? Só que nesse terceiro mês, o estresse começou a ficar crônico, né? Aí, realmente, muitas pessoas realmente adoecendo, né? Ou tendo um agravamento das doenças já existentes, principalmente os pacientes psiquiátricos, né? Então, então, o estresse realmente, quando ele se torna crônico, é complicado, né, doutora? E é isso que você falou. A questão do aparecimento dos transtornos psiquiátricos, ela é uma coisa que ela vem crescendo muito. Não só pela questão do próprio Covid, da pandemia que a gente vive, mas pelo próprio estilo de vida, né? Sim. As pessoas pararam de se olhar, né? E agora é o momento que elas estão sendo obrigadas a se olhar. Então,
ou resolve ou adquire uma inteligência emocional e uma responsabilidade emocional, porque existem duas coisas muito diferentes. É responsabilidade emocional e inteligência. A inteligência emocional é você o quê? É ser adulto emocionalmente, é você admitir que você é um ser humano e você tem emoções, você tem inseguranças, receios, se vai ter dinheiro para pagar a conta, se vai ter comida na mesa no final do mês. Agora, responsabilidade emocional é entender que você é responsável por aquilo que você sente, né? E aí os transtornos psiquiátricos, eles entram justamente aí, em você entender que você tem responsabilidade e entender que você tem a imunidade, né? Ah, que legal, doutora, eu não sabia dessa diferença. Legal. E, doutora, conta pra gente o quanto o sono influencia na nossa imunidade, em relação à melatonina, cortisol. É assim, eu brinco muito, eu fiz um desafio no começo da quarentena, acho que foi, deve ter um mês e meio, mais ou menos, um pouco mais. Eu fiz um desafio com a galera, foi um desafio de 10 dias, né? Onde era o desafio Saúde de Ferro. E aí, todos os dias eu estava falando sobre como a gente poderia melhorar essa questão da nossa rotina, né? De tudo que estava acontecendo, da pandemia. E aí, dentro disso, eu falei, no primeiro dia as pessoas falaram, eu falei, o que você precisa fazer para ter uma saúde de ferro? Todo mundo achou que eu ia falar de alimentação. Qual foi o Aham. primeiro item que eu falei? Sono. Eu falei, sono é a coisa mais importante. E por que o sono é tão importante que eu abordei primeiro que a alimentação? Por quê? A gente já tem estudos mostrando que se uma pessoa ficar perdida numa floresta durante 30 dias lá, ela ficar sem comida durante 14 dias, depois ficar mais sem comida durante tanto tempo, só se alimentando e só tomando a própria urina, ela é capaz de sobreviver, por exemplo, 30 dias. Eu não me recordo certinho o tempo, mas se ela ficar sem dormir uma semana, ela morre. Então, assim, Verdade, olha só. sim, porque a gente entra num estágio de estafa mental tão grande, o sono ele é fundamental para esse reset, né? Para esse quadro de regeneração, principalmente voltado à questão dos nossos hormônios, que a privação de sono ela mata mais do que a fome. Né? A privação de sono ela mata mais do que a fome. Então, assim, é por isso que eu coloco até em primeiro lugar, você tem que organizar primeiro o teu sono para depois pensar numa alimentação saudável. Porque a hora que você entra, aí eu falo, como é que você vai organizar o sono? Começa dormindo mais cedo. Não, não começa querendo acordar mais cedo, porque você não vai acordar. Então começa organizando o horário que você vai dormir. Organiza o horário que você vai dormir. Você vai ter um aumento da sua produção da sua melatonina. Faz a higiene do sono ali. Desliga celular, para de mexer em computador 1 hora antes de dormir, desliga a TV, não dorme com televisão, com luz. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil, né? E faz um chazinho, né? Faz um otimizador. Eu uso muito formulazinhas com mulungu, valeriana, esse tipo de coisa que eu gosto bastante. E aí você se prepara para dormir. Por quê? A hora que você deita, é igual eu falo, é o reset do computador. É a hora que você vai ao sono dos deuses, é a hora que você vai regenerar, você vai colocar todos os teus hormônios em ordem, você vai desligar o teu pensamento. Então, é o momento onde você realmente vai conseguir fazer com que o seu corpo trabalhe para ter mais imunidade. Então, você precisa fazer isso. E aí, se você não dorme bem, se você não dorme com qualidade, você não vai produzir melatonina. A melatonina, ela não é só o hormônio do sono, como muita gente pensa. A melatonina, ela está envolvida com o ciclo da serotonina, né? Que é um neurotransmissor super importante para a gente nessa questão da sociabilidade, da felicidade. E a serotonina, ela é produzida no intestino. E aí, no intestino, a gente tem a produção dos soldadinhos da imunidade. Então, é tudo um ciclo, né? É uma coisa ligada à outra. Então, ou se a gente não dorme bem, a gente não tem uma boa imunidade. E quanto tempo de sono a doutora indica para um paciente? Tem mais a ver com a quantidade de horas ou com os horários em que você dorme? Ambos. Eu gosto muito de falar sobre várias coisas em relação a isso. Primeira coisa, quando a gente fala em estudos, existem várias linhas de estudo científico. Eu falo que sempre é o seguinte, estudo é bom, só que o estudo ele sempre está atrás do que é a realidade.
Aham. A gente nunca consegue fazer com que o estudo ele aconteça ao mesmo tempo, porque a maioria dos estudos eles são observacionais, né? Eles são estudos que a gente primeiro precisa acontecer para a gente ver o comportamento da coisa. Igual Sim. agora que a gente já tem um número de casos, de tempo que o Covid está acontecendo para tirar conclusões. Antes a gente achava que o Covid era uma doença respiratória, hoje a gente já sabe que é uma Sim. doença sistêmica, né? Sistêmica, exatamente. É o que eu sempre falo, na saúde não tem como a gente afirmar nada em pouco tempo. O tempo é implacável, a gente tem que esperar. Não adianta tentar ultrapassar, colocar, né, a carroça na frente dos bois, porque não se tem certeza de nada ainda, né? A gente Sim. depende do tempo para falar que algum tratamento é realmente eficiente, né? Tanto é que não é à toa, né, doutora, que uma droga para ser lançada no mercado, algum medicamento, demora em média 5 anos, né? Sim. Então não dá para atropelar algo que não tem nenhum ano, né? O Covid E não tem dentro nenhum ano. disso, é uma coisa muito, muito, muito interessante da gente observar, que o que eu falo para mim, como eu trabalho com medicina personalizada, o negócio é o que eu digo, é o corpo fala e o metabolismo, né? A gente olha o metabolismo e ele fala com a gente também. Então, mais do que o estudo, o que eu olho é o paciente em si, é a realidade daquela pessoa. Não me interessa se o estudo está falando que o bom é dormir 4 horas. Não. Se eu vejo que os hormônios daquela pessoa se comportam de uma outra forma, eu vejo a rotina da vida daquela pessoa de uma outra forma, é aquilo que eu vou indicar. Então, se a gente for falar de sono, o que a gente sabe é o período ideal para a gente dormir seria entre 6 e 8 horas, que os estudos mostram. Eu digo Uhum. 7, nem 6 nem 8, 7 horas. E por quê? Quando a gente dorme acima de 8 horas, a gente começa a ter produção de quê? De fatores oxidativos. A gente começa a enferrujar. Ah, Então, é? Eu não dormir muito sabia. também não é bom. Uhum. Dormir muito Entendi. também não é bom. E quanto mais velho a gente fica, menos a gente tem que dormir. Eu tinha um professor de neurologia na faculdade que ele falava: eu acordo a minha mãe todos os dias às 4h30 da manhã. Minha mãe tem 80 e poucos anos. Por quê? Quando a gente vai ficando velhinho, a gente vai diminuindo a pilha, né? A gente vai Sim, começando a diminuir a bateria. E aí, as nossas funções cognitivas, para quem não suplementa, ó, gente, sempre lembrando de pessoas normais, não pessoas que trabalham alta performance, que fazem suplementação, modulação e tudo isso, tá? Pessoas sim. normais, né? Então, assim, na vida de velhinhos normais, que ficam mais em casa, que não trabalham tanto, a parte cognitiva ela vai ficando lentificada, ela vai diminuindo. Então, se você dorme mais, a tendência é que o seu cérebro ele comece a funcionar menos. Então, você precisa dormir menos, né? Então, quanto Entendi. mais, e tanto que quanto mais velho a gente fica, o ideal é dormir menos. E a gente tem um período da vida mesmo, nos 50 e poucos, 60 anos, que a gente começa já a ter uma diminuição. Você fala, nossa, quando eu era Sim. novinha eu dormia muito, agora eu não consigo mais Uhum. dormir tanto. É Porque verdade. Eu esse vejo tipo de muitos idosos adaptação. acordando cada vez mais cedo, né? Uhum, uhum, É a uhum. necessidade sendo bem menor, né, doutora? Aham, exatamente. Então, o período seria de 6 a 8 horas, aí se a gente for dizer que vamos estabelecer um período, mas mais importante do que isso é a qualidade do teu sono, né? É assim, você faz as 4 fases do sono, né? Você entra em sono REM, que é realmente o sono regenerativo, aonde você consegue fazer com que as ondas cerebrais elas entrem na frequência de regeneração. Você sonha durante o período da noite? Como é que é esse teu sono? Você fala, né? Você precisa acordar para fazer xixi? Então, são vários fatores. A qualidade do sono, ela é sim muito mais importante. Tem muitas pessoas que dormem 4, 5 horas, que tem uma qualidade de sono muito melhor do que quem dorme 8, 9 ou 10, né? É Então, isso, a verdade. relação é importante sim. E quanto ao uso da melatonina? Qual a sua opinião, doutora? Nem tudo para todo mundo. Nem tudo Sim, para todo mundo, concordo. né? Eu sou da opinião o seguinte, que a gente, quando a gente fala de melatonina, as pessoas falam assim, eu até comentei em algum
em alguma live, alguma coisa de alguém, eu falei sobre essa questão da melatonina, aí o pessoal ficou me perguntando, ai, quanto de melatonina, não sei o quê. Eu falei, olha, gente, nem tudo é para todo mundo, é o que eu sempre digo. Melatonina é bom? É bom até a segunda página, até você fazer um exame genético. Porque às vezes você Aham. pode fazer um exame genético e a melatonina não ser boa para aquela pessoa. Melatonina Uhum. é boa para contra câncer? Depende. Tem gente que sim, tem gente que não. Então, eu sou da opinião que é o seguinte, eu sempre, antes de entrar com a melatonina, primeiro eu trabalho as vias de sono, eu trabalho com higiene de sono, eu trabalho com indutores que vão melhorar, te trazer a sensação de relaxamento, vão diminuir aquela sensação de sistema de alerta, né? Vão Uhum. deixar você mais tranquilo. Uma L-tianina, trabalhar com o mulungu, com uma melissa, com uma valeriana, Valeriana. né? Eu gosto bastante com rescue também. Então, Uhum. primeiro eu trabalho numa indução adequada do sono, porque a maioria das vezes o problema é esse, né? É a forma como você faz a higiene e a educação do sono para depois indicar a melatonina. E aí, beleza, eu entrei com essa formulação, né? Com essas fitoterapias e tal. Você não usa melatonina? Uso. Aí, só que eu uso de uma forma diferente. Eu uso o quê? De 0,5 a 1 miligrama por Aham. dose. Então, é uma dose Bem fisiológica, baixinha. Aham. entendeu? E aí eu faço a melatonina de 0,5 a 1 miligrama por dose sublingual líquida, né? E aí essa dose, ela já tem uma outra função, não é induzir mais o sono. Como a gente falou, Aham. a melatonina, ela age em vários ciclos hormonais. Ela trabalha com Sim. via de serotonina, ela trabalha com outros hormônios também. Então, aí, nesse caso, eu tô fazendo o quê? Eu tô trabalhando ela com o intuito de trabalhar longevidade. Eu tô sendo, Entendi. entendeu? Eu estou Uhum. trabalhando antioxidação, eu estou trabalhando prevenção de câncer. E não igual o pessoal fala, ah, vou tomar 5, vou tomar 10, vou tomar 20 de melatonina. Não, Uhum. né? Porque se você está fazendo isso para induzir sono, tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Diferente de quando você vai, por exemplo, fazer um paciente que tenha câncer, né? Que eu fiz o Aham. exame, tem paciente que tem indicação de melatonina, aí você chega a 30 miligramas para prevenção de câncer. Então, nem Aham. tudo para todo mundo, né? E a gente pode, desde 0,5 miligramas ser excelente para você, quanto 30 miligramas. A galera tá Sim. entendendo aí, gente? Vocês estão entendendo? Coloca aí pra Se gente se vocês o estão que entendendo. tiverem de perguntas, façam, porque a doutora Roberta arrebenta, viu? Ela sabe muito. E, doutora, é importante também ressaltar que muita gente começa a tomar melatonina, até por conta, compra importado, compra na internet, aí não sente aquela indução do sono. E, na verdade, a melatonina ela não foi feita só para induzir o sono. Na verdade, ela melhora a qualidade do seu sono, né? Muita Isso. gente acha que tomar melatonina é igual tomar um Rivotril. Não é, né, gente? É verdade. Essa Né? comparação é perfeita. Né? E, doutora, em relação a neurotransmissores, não é só a serotonina que vai afetar, né, interferir na imunidade. Quais são os outros neurotransmissores? Essa é uma das minhas paixões, né? Eu sempre falo sobre hormônios, é uma coisa que eu amo falar. Então, os neurotransmissores são hormônios cerebrais. A gente tem a dopamina, a gente tem a serotonina, a gente tem a adrenalina, a gente tem a noradrenalina, a gente tem o GABA, GABA. né? A gente tem uma orquestra aí, a gente tem a acetilcolina, a gente tem uma orquestra de neurotransmissores que vão atuar no nosso organismo. E aí, quando a gente fala nessa orquestra de neurotransmissores, a gente sempre tem que pensar naquela que eu brinco muito da gente lembrar de uma forma fácil do Homem das Cavernas. Por quê? Quando você lembra do Homem das Cavernas, quando o mundo só existia o Homem das Cavernas, a única coisa que ele precisava fazer era sobreviver, procriar e comer, né? O Uhum. que ele tinha? A única coisa que ele tinha era o sistema de instinto dele, né? Então, a única coisa que ele precisava fazer era ter o sistema de alerta ali pronto para a hora que ele fosse ter o momento que ele precisava ter para lutar ou para fugir, né? Então, aquela Sim, história do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, isso aí é muito bom para explicar neurotransmissor. Então, quando você tem um momento aonde você tá ali naquela situação, aonde você tá passando por um estresse, seria um momento onde você está se expondo por uma luta.
né? Nesse Aham. momento onde você tá nesse pico de estresse, você tem que pensar no quê? Você tá com a sua adrenalina lá em cima, né? É o momento onde você faz esse pico de adrenalina e você precisa estar no teu estágio máximo de atenção. E aí, quando você está no teu estágio máximo de atenção, acontece o quê? Aquela sua reação aguda, que é boa no primeiro momento, igual você descreveu quando a gente teve aquele primeiro impacto da pandemia, né? Aham, sim. Então, aí é o momento onde a gente precisa realmente disso. Aí, beleza, a gente passou por esse momento da primeira imagem, do primeiro impacto, da fuga, da luta ali, né? Aí eu vou pro meu momento de recuar, eu vou pro momento da fuga. E aí, nesse momento da fuga, quem que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar a GABA, né? Eu tenho que trabalhar a acetilcolina. E aí as pessoas não sabem, não tem esse conceito. GABA, é um neurotransmissor relacionado à nossa relação de relaxamento, né? É o Aham. nosso calmante. Então, o GABA, ele também é um indutor do sono. Travou um pouquinho, doutora. Tá me ouvindo? Pessoal, travou só para mim ou travou para vocês também? Respondam aqui, por favor. Voltou? Voltou? Agora voltou sua voz. Voltou, voltamos. Voltou. Aí eu falei, acho que vocês pararam aonde? Só para eu saber onde eu parou. É, Onde eu... do estado de relaxamento que o GABA também é um indutor do sono. Isso. Então, a gente quando está falando nessa questão do sono, o GABA ele é importante para isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter nessa indução, através dos chazinhos, através das fitoterapias, ela é super importante porque é um neurotransmissor que vai fazer o teu cérebro relaxar, né? Então, a gente precisa disso. E é nesse momento onde a gente tem a produção de GABA que ela tem que estar aumentada. E aí, quando a gente vai de manhã, a hora que a gente levanta, a hora que a gente volta para a vida ali, para as ações do dia a dia, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar na dopamina, a gente tem que pensar na serotonina. A serotonina é o que faz a gente socializar, é o nosso hormônio do bem-estar, da gente estar feliz. E para a gente ter uma boa serotonina, a gente tem que estar com o intestino em dia, tem que estar funcionando bem, tem que estar com não pode ter uma desbiose, né? Uma alteração da nossa Aham. flora. Aí a gente tem que pensar na dopamina. A dopa é o quê? É a nossa recompensa, é aquilo que faz a gente ficar feliz. E aí, o que o pessoal faz para aumentar a dopa, se não está cuidando da alimentação? Come, come Come, tudo. come doce, come carboidrato. E aí fica feliz, porque só pensa na recompensa imediata, que é aquela sensação, porque faz uma enxurrada de dopamina, né? No Sim. primeiro momento, e aí A engorda. pessoa pensa, né? Tô nesse momento, já tá tudo tão difícil, então eu mereço um docinho, eu Eu mereço mereço aquele a frase. pão cheio de glúten. Exato. É a frase típica, né? E Não aí, é? junto com a dopamina, vem a acetilcolina, né? Que são os parzinhos dos neurotransmissores. Então, é aquele jogo. Existem várias formas de você conseguir trabalhar com isso, só que são formas saudáveis ou formas que vão te prejudicar. É igual você falou, aí come o doce, come o pão, tá aumentando a dopamina, tá melhorando a serotonina, tá com aquela sensação de recompensa, mas tá inflamando, né? E Porque muito. tá comendo porcaria, tá oxidando, que é enferrujando. Então, é aquela coisa, compensa do jeito errado. Tá alterando toda a flora, né, intestinal. Aumentando desbiose. Aham, entendi. E doutora, falando de neurotransmissores, pacientes psiquiátricos, né? Sejam os depressivos, ou os que têm TOC, ou que têm TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, os esquizofrênicos, eles têm uma maior chance, um maior risco de ter infecções? Com certeza, a gente já tem estudos mostrando da importância do microbioma. O que que é o microbioma, gente? Microbioma é a população, a flora que mora no nosso intestino, né? Então, a gente tem uma população ali de bichinhos, de bactérias, de vírus e de fungos, e que são responsáveis por esse equilíbrio dos nossos neurotransmissores, né? Então, se você tem uma alteração normalmente você tem esses quadros psiquiátricos, normalmente a gente tem uma alteração de microbioma também, e se a pessoa tem uma alteração desse microbioma, normalmente ela vai ter uma alteração dos fatores de imunidade dela, logo ela vai ter uma suscetibilidade maior à infecção, com certeza, porque ela tem uma baixa imunidade, né? É Aham. uma coisa ligada à outra.
Entendi. E doutora, quais as outras doenças que o estresse, né, os fatores emocionais podem trazer para gente? De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Eu digo assim, desde uma queda de cabelo, a pessoa Aham, pode ter uma queda de cabelo, pode ter uma alopecia, aqueles lugares, né, com falhas de cabelo que ela não sabe, uma sim. doença autoimune, né? Autoimune. Que foi o que aconteceu comigo, uma fibromialgia, uma Aham. tireoide Hashimoto, um câncer, né, um vitiligo. Então, existem inúmeras doenças que podem aparecer, a psoríase, que são todas as autoimunes que a gente falou, as artrites, todos esses tipos de doença, elas podem aparecer, urticária, sim, é uma gama de doenças que a gente pode ter por causa dessa questão relacionada à imunidade e às emoções. As emoções. E doutora, fala um pouco pra gente, como a doutora citou aí, sobre o câncer, né? Como que essas emoções podem ou causar, né, ser, na verdade, o gatilho, né, para o desenvolvimento do câncer ou para o agravamento de um câncer já existente? Perfeito. Bom, quando a gente fala de câncer, ou a gente fala de qualquer outra doença, eu sempre brinco que o nosso organismo, ele tem todo mundo tem um código de barra, igual aquele código de barra dos produtos que a gente compra no mercado, né? Ah, Uhum. só responder. Ô, Sibeli, a Aham. gente não consegue deixar gravada porque live dupla o Instagram não permite, Ah, eu tá? tô conseguindo gravar, tá ficando no IGTV Então pronto, agora. pronto. Mudou faz Viu? pouco tempo, viu, doutora? Então, pronto. É porque ele tá me sacaneando, porque as minhas últimas lives eu não consegui gravar nenhuma. Então, é um Ah, absurdo. aconteceu com um amigo meu na semana passada. Isso. É? Aham. Então, por isso que eu falei. Bom, mas aí, ó, tá vendo? Não vai ficar no IGTV da Cedrone, tá bom, gente? E aí, o que você já perguntou mesmo? Que eu fui responder Ah, antes. sobre o câncer. Como que essas emoções elas Lembrei. podem ou desenvolver, né, ou agravar algum câncer já Tá. existente? Então, a gente tem um código de barra. O código de barra, igual daquela informação que a gente tem no mercado. Quando a gente precisa saber de uma informação, a gente vai lá, bota no leitor e vai sair lá o preço, o nome, a marca. Então, eu tenho lá as informações da Roberta. Cada códigozinho de barras daquele ali, ele dá informação que vem dos meus pais, que vem dos meus ancestrais, vai falar assim: a Roberta vai ser gorda, tem uma tendência a ser gorda, a Roberta tem uma tendência a ter colesterol alto, a Roberta tem tendência a viver até os 100 anos, a Roberta tem tendência a ter Alzheimer, a Roberta tem tendência a não ter inflamação. Então, todas as informações do nosso organismo, tanto boas quanto ruins, estão ali na nossa genética, que é o nosso código de barras. Quando a gente pensa no que pode ativar aquele código de barra, né? A gente tem como um dos fatores o nosso estilo de vida, ou seja, aquilo que eu Aham. como, a atividade física que eu faço, como é que eu lido com o meu estresse, como é que é o meu sono. Isso pode ligar ou desligar cada uma dessas barrinhas. Pensa que essa barra, ela vai ter um interruptor, igual uma luz, onde você pode acender e apagar. Então, se eu tiver uma informação para um câncer ali, eu posso acender essa luz ou eu posso deixar ela apagada. E aí, a partir do momento em que eu penso nas minhas emoções, a gente lembra o quê? Que as emoções estão relacionadas com os nossos neurotransmissores, com os nossos hormônios cerebrais, com a nossa cascata, com a nossa orquestra que nos dá a vida, que são os hormônios. Se eu estou passando por um momento onde eu estou depressivo, aonde eu estou triste, aonde eu estou angustiado, o que vai acontecer? Eu vou estar produzindo fatores no meu organismo, onde eu vou aumentar o nível de inflamação, eu vou aumentar o nível de oxidação. E essas informações, o que elas vão agir? Elas vão agir como gatilho para ativar, para acender aquela informação do meu código de barra e fazer com que eu manifeste um câncer. Ou, se eu Entendi. já tenho isso manifestado, vai agravar os sintomas, igual você me perguntou. Então, é basicamente isso Entendi. que acontece. E realmente isso acontece muito. Eu já vi pessoas próximas, né, que desenvolveram câncer após, principalmente, uma perda de um ente querido, seja de um marido, um filho, né, um neto. E as pessoas, em poucos meses,
A pessoa já tinha feito os exames, um check-up, não tinha aparecido nada. Em 2, 3 meses depois dessa perda, né, do luto, ela desenvolveu um câncer e morreu em pouco tempo. Né? Eu já vi muitos casos assim. E o luto é uma dor muito forte, né? É algo muito, muito profundo, que eu acho que modifica toda a imunidade da pessoa, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. É uma situação que é aquilo. Você precisa ter inteligência emocional para passar. Ninguém nunca está preparado para passar por uma Uhum. situação dessa. Eu falo com um ganho de causa, né? Então, assim, eu sei muito bem o que é isso. E, assim, a gente nunca está preparado para um momento desse. A diferença é a forma como você vai encarar tudo isso e principalmente como você vem se construindo como ser humano, se construindo como uma pessoa, Uhum. trabalhando a tua parte evolutiva, porque a gente não está aqui para pagar conta. A gente não está aqui só para isso, né? A gente está aqui para trabalhar para pagar conta. A gente está aqui para ser feliz. E para você ser Sim. feliz, a gente precisa evoluir, né? E evoluir Uhum. de várias formas. Então, quando a gente fala em luto, o luto ele tem uma capacidade de mudar o teu DNA mesmo. Depois que Uhum. você perde um ente querido, você nunca mais vai ser o mesmo. Aquilo Sim. vai ficar. É uma ferida que fica em você. É uma ferida que ela sempre vai estar aberta. Não adianta falar que vai ter alguma coisa que vai fechar, que vai curar, que vai cicatrizar, porque não cicatriza. Entendeu? A Uhum. diferença é como que você vai olhar, como é que você vai cutucar aquela ferida. Você vai cutucar aquela Sim. ferida de uma forma que aquilo vai te doer mais, vai te transformar numa doença? Ou você vai cutucar aquilo de uma forma que te traga uma lembrança daquilo que você não quer? Então, essa que é a Aham. grande diferença, porque ele realmente, o luto, ele é algo que faz um imprint, né? Que ele marca o teu DNA, ele marca a tua Aham. realidade, no geral, assim, não tem uma coisa que o luto não afetaria na tua vida e a tua saúde. Entendi. Doutora, o Borges aqui, ele está perguntando como que ele poderia melhorar. Ele tem vitiligo, né? E tem o Parkinson. Então, Borges, aí o que eu te recomendo? Assim, não dá pra gente falar numa live, né? Assim, são duas coisas que você tem Sim. que são bem sérias. O que você pode fazer? A gente tem, ou você pode marcar uma consulta, ou você pode fazer o curso. A gente tem uma certificação em imunidade blindada, onde você vai cuidar de você. É um curso fechado, que não está disponível, assim, onde você tem toda. Sônia Borges. Então, existe um curso fechado onde você aprende a escutar o seu corpo, a identificar os gatilhos de tudo isso que a gente está falando, porque você precisa entender que a sua saúde, ela é física, ela é mental, ela é emocional e ela é energética, não é uma coisa só, né? Então, depois você pode me chamar lá em box, no direct, que a gente te ajuda. E E as doutora? inscrições não estão abertas. Ah, que bacana. Quando que será o curso, doutora? Então, ele não está aberto. Na verdade, Ah, não está a aberto. última turma. Não, ele está fechado. A última turma encerrou tem um Certo. mês, né? Aham. Mas por enquanto. Oi? É um curso 100% online. Ele já existia antes da pandemia, né? Aham. Então, mas quem quiser mais informações, depois me manda um direct que a gente passa as coisas certinho para você. Ah, ótimo, doutora. E doutora, quais são as dicas que a doutora daria para que a gente fortalecesse essa imunidade, tanto emocional quanto física, né? O estilo de vida tem muito a ver com isso, mas eu acho que a gente aprendendo a lidar com as emoções, né, em momentos difíceis, eu acho que faz toda a diferença, né, doutora? Total, total. Eu falo muito disso para os meus pacientes, para os meus seguidores, para os meus alunos, para os meus mentorados. É aquilo, é o que eu acabei de falar. A gente está aqui para evoluir. Então, a primeira coisa que a gente precisa para a gente poder ter a imunidade emocional, a gente precisa ter inteligência emocional. Para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa ter responsabilidade. E aí, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa entender que a todo momento a gente pode estar vulnerável a alguma coisa. Nós temos o direito de sentir medo, nós temos o direito de sentir insegurança, de sentir o receio. Só que isso não quer dizer que eu vou me comportar como uma vítima. Ó mundo, ó céus, coitadinho de Aham. mim. Isso, então, isso é vulnerabilidade.
E depois, além da vulnerabilidade, você vai ter que ser antifrágil. A fragilidade é você se colocar em posição de vítima. A Uhum. antifragilidade é você o quê? Você passar por uma situação difícil, onde você teve alguma resposta negativa, e você olhar para aquilo e falar, beleza, entendi, vou fazer melhor, não vou, vou fazer diferente, e vou continuar. Isso é a antifragilidade. Só que você não vai virar um casca grossa só porque você passou por alguma situação difícil. Você vai ter a sua vulnerabilidade de sentir, de ter sentimento. E a terceira Uhum. coisa seria, dentro disso, além da vulnerabilidade, da antifragilidade, uma outra coisa que eu gosto muito de falar quando a gente entra nessa questão de imunidade emocional é você entender que a emoção, ela é parte do ser humano. Ela tá aí para ser vivida. Então, viva a sua emoção, mas seja dono dela, seja dono de como Uhum. como ela vai reger sua vida, né? A Uhum. cabeça da gente, ela sempre quer ser negativa, né? Sim. Sempre, sempre, Na sempre verdade, quer a pensar gente o tem que pior. dominar, né, doutora? A gente não pode ser dominado por elas. Exato, exatamente. Então, dentro da imunidade emocional, isso é o que é o mais importante. Seja vulnerável, porém não seja frágil. Primeira Uhum. coisa, seja verdadeiro e assuma as tuas emoções. A outra coisa, para a imunidade física, tenha disciplina. Tenha disciplina. Disciplina de quê? Coloque uma rotina na tua vida, não interessa. O mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. Existe uma nova era. E eu falo assim, eu acredito muito em Deus, eu sou muito espiritualizada, as pessoas sabem que eu falo disso abertamente, que a espiritualidade é uma coisa que é importante dentro da saúde, independente do credo, crença, religião. Sim. A gente precisa entender que a nova era ela já chegou. Isso é uma nova era. E graças a Sim. Deus que essa nova era veio de uma forma sutil da gente ter que se isolar, se recolher dentro de casa para olhar para a gente. Não foi um Uhum. furacão, não foi um cometa que caiu no mundo, não foi uma Sim. nave espacial que veio pegar ninguém, não foi um mando de zumbi, né? Que aconteceu. Não, foi uma forma gentil de Deus, do universo, a natureza, do que você acreditar, mandar a gente dar um chacoalhão e falar: olha para você. Então, assim, Uhum. para você ter imunidade física, você precisa ter disciplina, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, principalmente, praticar atividade física e fazer aquilo que te faz bem. Sim, que é muito importante, né, doutora? Uhum. E principalmente nesse momento, né, em que as notícias não são boas, você liga a TV, só tem desgraça, né, doutora? Na, Verdade. assim, nada que acrescente muito na nossa vida. Então, não estou dizendo para ninguém ficar alienado, né? Acho que as pessoas têm que se informar, sim, mas não viver, se afundar no meio de notícias ruins, né? Onde parece não haver esperança para nada, né? E não é bem Exato. assim, né? Então, eu Sim. acho que fazer o que gosta, procurar novas coisas que se goste, porque hoje a gente não pode ir ao cinema, hoje a gente não pode ir a um restaurante, né? Hoje a gente não pode fazer muita coisa que a gente fazia antes e que a gente gostava muito. Então, eu acho Uhum. que a busca de novos prazeres, né, doutora, é muito importante. Se Com redescobrir e certeza. se reinventar, né? Exatamente. É isso aí. Então tá bom, doutora. Doutora, eu agradeço muito. Estamos finalizando aqui. Temos 2 minutinhos. Agradeço muito a presença da doutora. Obrigada por ceder esse tempo para a gente. Imagina, foi um Tá? prazerzaço. Obrigada a vocês pela parceria de sempre aí. A gente já tá Imagina. indo junto há anos, né, Vanessa? Sim, é verdade. Uma Anos honra de para nós, parceria. doutora. E Imagina, obrigada pela confiança. Obrigada, pessoal, também pela audiência. Foi muito bacana. As dúvidas que vocês tiverem, mandem para a doutora Roberta. Ela responde tudo. E assistam também, acompanhem o canal dela no YouTube. Ela tem vários vídeos com várias dicas. Eu estava assistindo ontem vários vídeos seus, muito interessantes, tá? Então, várias dicas práticas para você colocar em prática. Não é algo que você assiste que você não consegue aplicar, que só fica na teoria. Então, assim, acompanhe o canal da doutora Roberta. É muito interessante. Tá bom? Obrigada, Obrigada, Vanessa. doutora. Um Um beijo beijo grande. grande. Beijo, Tchau, tchau. Lívia. Tchau, tchau.